Vamos trazer mais um assunto polêmico, porque o ano que vem, se preparem. Se vocês gostam de política, a disputa pela prefeitura da maior cidade do Brasil promete ser muito acirrada. 6 nomes hoje despontam como possíveis candidatos. Temos então o atual prefeito Ricardo Nunes, que vai tentar a reeleição, e tem como possíveis concorrentes o deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos, Tabata Amaral, do partido de Geraldo Alckmin e Márcio França, Kim Kataguiri, do União Brasil, Marina Helena, do Partido Novo, e Ricardo Salles. O Salles, inclusive, deve deixar o PL para viabilizar uma candidatura própria. O parlamentar reclama do apoio da sigla Ricardo Nunes e diz que a capital precisa de um nome forte da direita nessa disputa. Já Guilherme Boulos vai contar com o apoio do PT, que pela primeira vez na história desta cidade não terá candidato. Quem também está ganhando protagonismo é a deputada federal Tabata Amaral. Com um perfil muito mais moderado, ela está deslanchando nessa possível terceira via e está prometendo incomodar bastante os adversários. Eu quero entender de vocês o seguinte: o que vai dar em São Paulo, hein, Mário Covas? Você como especialista nesta cidade. Especialista. Tanto que perdi a minha eleição, né? Super especialista. Me explica o que você acha que vai dar. Eu acho que você que foi especialista. Já foi especialista. Você que já perdeu, conta quem vai perder. Olha, primeiro que eu acho que o quadro ainda não está definido. Eu acho que tem coisas que podem haver mudanças aí, tanto para menos, alguns que estão colocados ali, que eu acho que vão acabar não sendo candidatos, como você tem outras questões que estão ainda. Eu não acho que o PT está absolutamente certo que vai apoiar o Boulos. Você tem uma equação da Tabata, que hoje está no PSB, e que, será que o PSB não vai ficar nessa coisa com o Boulos? O quanto ela pode prejudicar a eleição do Boulos? Será que ela não seria uma vice interessante para o Boulos? E se ela for vice, como é que fica o PT nessa situação? Então, eu acho que o quadro está meio nebuloso ainda. O PSDB tomou uma decisão, ainda que o PSDB esteja bem enfraquecido hoje, mas tomou uma decisão que cidades acima de 100 mil habitantes têm que ter candidatura própria. Se isso for para valer, então tem candidato aí que não está colocado. Então, é preciso a gente também, além disso, você tem toda a questão de como é que é o desenvolvimento de aceitação ou não do governo federal, do governo municipal, especialmente do governo municipal, porque a eleição vai ser aqui. Mas, veja, acho, de novo, nós falamos isso no início aqui, antes de começar o tender, né? Nós começamos a falar sobre... Está assando agora, inclusive. Está assando. Então, nós falamos que você tem um processo todo que está em curso, né? Que se você não tiver atento ao objetivo a ser traçado, conforme você vai... Quais são os objetivos que você tem a atingir para chegar lá, você não vai chegar. O caso é bem esse. O Boulos está tentando fazer uma articulação para ficar com a maior parte da esquerda do lado dele. Você tem o Ricardo Nunes também tentando fazer uma articulação maior possível. Para quê? Para os dois polarizarem tal qual foi a eleição presidencial. Olha, a ideia é essa. Ter maior tempo de televisão, sim, maior possibilidade de exposição e maior capilaridade de gente fazendo campanha. Capilaridade são candidatos a vereador, o maior número possível, porque vamos pedir voto para eles também. Eu queria fazer 2 observações sobre 2 candidatos que não estão colocados aí como favoritos, mas que me chamam bastante atenção. 2 jovens, tanto o Kim Kataguiri quanto a Tabata Amaral. Vou falar do Kim Kataguiri primeiro. Por que me chama a atenção a candidatura do Kim Kataguiri? Porque eu acho que ele já foi muito mais longe do que eu achei que ele chegaria. Ele conseguiu de alguma forma criar uma certa divisão ali dentro do União Brasil, naquela divisão antiga entre PSL e Democratas. A ala toda do Democrata demonstrou apoio a ele e partidariamente está tentando trabalhar para viabilizar. Tem a história do Milton Leite, que é o presidente da Câmara Municipal aqui, que pode obviamente decidir essa história, mas eu acho que ele já foi muito além do que eu imaginei que ele iria. Ou seja, um candidato com, sei lá, 8, 9% das intenções de voto, um rapaz de segundo mandato e que de alguma forma já conseguiu mobilizar. Lembrando que até o próprio MBL, movimento dele, teve uma candidatura do Mamãe Falei em 2020 que teve 10% das intenções de voto. Ou seja, eu acho que eles vão ser atores, independente se conseguirem ou não a eleição, vão ser atores muito importantes nesse processo. E a candidatura da Tabata Amaral.
Eu acho que a candidatura da Tabata Amaral pode ser um divisor de águas aqui na cidade de São Paulo no que se refere à imagem. Quando eu me refiro à imagem, eu estou pensando num debate, porque você vai ter uma série de homens barbudos, feios, cá entre nós. Feios? Não, vamos falar a verdade. Homens feios, aquela imagem mais carrancuda, e você vai ter uma menina jovem, diferente ali, que de alguma forma vai ter que provar que não é inexperiente, não é júnior. Eu acho que o desafio dela hoje é esse. Agora, eu tenho muita curiosidade, Wilson Pedroso, você que é o homem das pesquisas aí, não sei se o Paulo também tem dados, do quão foi negativo o impacto da queda da energia elétrica e das árvores na gestão do prefeito Ricardo Nunes. Tenho bastante curiosidade de ver isso em números, porque ele tinha uma votação relativamente considerável, acho que ele estava beirando seus 20%, 20 e poucos por cento, não era isso? A última pesquisa que saiu, 24%, ou seja, estava acho que em segundo lugar. E eu quero entender qual que vai ser a reação do paulistano em relação a isso. Em paralelo, Guilherme Boulos também está tentando, de todas as formas, parecer alguém mais moderado. Embora eu acho que ele não esteja conseguindo, ou está conseguindo na avaliação de... O esforço é grande, mas eu acho difícil. Boulos, Faria Limer, cola? Então, o problema do Boulos, eu digo, aqui, a eleição municipal, principalmente em São Paulo, ela tem igual as outras, tem uma dimensão diferente da nacional. O Boulos, aqui nós tínhamos eu vou falar de PT. Tem uma rejeição do paulistano, muitas vezes, contra o PT. Ah, não voto no PT, não voto no PT. Aí você pergunta pro fulano por que não vota no PT, ele não consegue te explicar. É um negócio que se criou contra o PT. Aí o PT apresenta uma pessoa como o Haddad, todo bonitinho, camisa azul, calça bege, quase um PSDBista. Ele fura a bolha e é eleito prefeito. Marta Suplicy... Não, a Marta... Isso, a Marta Suplicy. Então, deixa eu falar. A Marta Suplicy é a mesma coisa. A Marta Suplicy, classe média alta, furou a bolha. E a Erundina, que foi então, mas foi um movimento daqueles que era vencer o malufismo, né? Era um negócio diferente. Onde que você está querendo chegar? Eu tô querendo chegar pelo seguinte: o Boulos tem problema, porque o Boulos tem a própria rejeição. O Boulos, pelo ativismo dele, não vou falar essas coisas bobagem de invasor, porque não é isso que eu quero falar, mas é o ativismo dele, traz algo negativo para a imagem dele, que se acumula com a história, não gosto do PT, que se acumula com a história do PSOL, com a história do PSOL. Mas ele chega ao segundo turno. Tem certeza? Ele chega ao segundo turno. A não ser que pegue... Tem um limite, o Boulos chega. Tem um limite. Ele vai ocupar o espaço que o PT tem deixado ao longo das eleições. Qual a possibilidade da gente... Se você pegar a eleição passada, que eu fiz com o Bruno, a eleição passada, o PT ficou em quarto lugar com o Tato. Ficou atrás do Márcio França. Aí ficou atrás do Márcio França. Ainda é prematuro falar em resultados. Mas... política tem um negócio, é governo contra oposição. Querendo ou não, o Ricardo Nunes tem a máquina azeitada, com muito dinheiro e investindo. A entrada do Ricardo Salles atrapalha? Atrapalha. Mas atrapalha, a Tabata atrapalha o Boulos, o outro fulano atrapalha o ciclano. Agora, Wilson, eu vou te falar. O Boulos me surpreendeu numa escolha importante que ele fez para a campanha, que foi o nome de Lula Guimarães para coordenar a área de marketing. Lula Guimarães é um dos profissionais que eu particularmente conheço, dos mais qualificados, pessoas que levaram figuras sem nenhum tipo de relevância política à época, como por exemplo o João Dória na candidatura à prefeitura de São Paulo. Levaram o João Dória a ganhar no primeiro turno. Além disso, trabalhou com o Geraldo Alckmin, João Trabalhador. Ou seja, é um cara que entende. E tem alguns gestos que o Boulos tá tentando fazer. Pelo que eu conversei com o Lula me disse o seguinte, olha... O desafio agora é furar a bolha e conversar com figuras que são antagônicas. Por isso que eu tô falando, agora, ele tem teto. O Boulos tem teto próprio. O Lula Guimarães foi o seguinte, olha, será que ele vai conseguir isso? Porque eu não estou vendo esse diálogo talvez acontecer nesse momento. Está acontecendo o diálogo? Tem uma tentativa, de fato, né? Ele baixou o tom, tem uma estética. Você pega o lançamento do movimento de lançamento de programa do Boulos, o Salve São Paulo. É uma estética do povo reclamando da passagem, do povo reclamando do trânsito, do povo reclamando da segurança. É uma estética muito mais conectada com a preocupação do paulistano médio. Agora, 2 pontos que eu acho interessante de trazer aqui de mapa de voto. Você comentou sobre a questão do teto do Boulos e eu
tenho muito acordo que o Boulos... Eu não acho que não dá pra diminuir. Eu acho que dá pra diminuir por uma razão muito simples. Boulos tem agora uma figura ao lado dele que fez 55% dos votos na capital na última votação para governador. Vamos lembrar que Tarcísio perdeu na capital de São Paulo. Perdeu. Perdeu, e não perdeu de pouco. Perdeu de 55 a 45. Perdeu por 10 pontos de diferença. Ou seja, a máquina pró-lulismo, ela também não é desconsiderável, tanto que já elegeu 3 prefeitos nessa cidade. O outro ponto é que, se você pegar o mapa de voto do Boulos, ele é de 2020, ele é idêntico ao mapa de voto do Haddad de 16. Então, tem um padrão de voto ali que, de fato, a dificuldade dele... E aí é onde eu acho que a própria Tabata pode fazer muita diferença no jogo e num eventual segundo turno. Não acho que ela vai ter capital político para uma disputa. Que não é só a discussão, né? Não é só a comunicação, não é só o marketing. O prefeito Ricardo Nunes vem com uma máquina muito pesada, vem com Kassab, vem com muita coisa. E o Boulos vem com o pessoal que não é fraco em São Paulo, pelo contrário, mais o PT, que tem uma boa parte tem boas entradas de periferia, com o Tato, com a Aline, com outros quadros do partido, que são quadros periféricos com bastante entrada, que podem se somar a essa campanha do Boulos, que não somaram em 2000 e... Mas, Paulo, você não Mas o Tato tá rompido. Você não com ele. concorda O Tato é líder da ala do PT que não quer ele. Peraí, só um minutinho. Dá pra resolver. Você não concorda comigo que a Tabata tem um contraste nessa história? Tem sim. Ela vai fazer um papel interessante. Esse contraste visual que eu mencionei pra vocês é o que me chama a atenção, porque o contraste é muito forte. Muito forte. Se comparar, por exemplo, a Ricardo Nunes, a Boulos, a Salles, é um contraste de uma menina que tem os seus 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos agora, e que tem uma história pra contar, que é uma história que chama atenção, que é comovente de alguma forma, que é uma história de luta, enfim. Você não acha que isso tem, do ponto de vista até de uma mudança de como se faz uma campanha política hoje em dia, porque a gente já viu muita gente com estrutura política perder a eleição. Sim. Vou citar, por exemplo, o Rodrigo Garcia. Perfeito. Quantos prefeitos apoiavam o Rodrigo Garcia dessa Agora, qual era a estrutura pública? O que eu acho o Rodrigo Garcia estava competindo contra o grande candidato do Bolsonaro. Né? É importante a gente lembrar isso. Ele não perdeu para qualquer um. Ele perdeu para um dos ministros. E é esse o ponto que eu ia trazer sobre a Tabata. A Tabata lançou um vídeo fantástico tempos atrás, de entrevista a policiais militares na rua, dando uma humanizada que a esquerda não faz. Ao mesmo tempo, ela faz cobranças ao setor público e de inclusão social que a direita não faz. Ela atua num centro político que eu particularmente acho interessante, que tem que ser ocupado, mas que não me parece propício para o nosso momento político atual. O momento político, ele vai pedir... A gente viu as eleições argentinas esse ano, a gente viu... Então você acha que a estratégia do Ricardo Nunes de se aproximar do Bolsonaro é uma estratégia assertiva? Eu acho que ele vai ter que entender... Eu particularmente não entendi isso. Na verdade, ele já fez vários recuos em relação à imagem do Bolsonaro. Por exemplo, o próprio Boulos. Quem está mais à esquerda do que o Boulos? Ninguém. Então, se ele vier para o centro político, necessariamente ele vai ganhando público aqui, ele não vai perder público. Eu acho que o Ricardo está fazendo mais ou menos o mesmo movimento. Não vejo ambiente político. E aí vou lembrar, Tarcísio perdeu na capital, de 45. O Bolsonaro saiu... entrevista recente, pós-inelegibilidade, ele tem um apoio de 35% da população só aqui em São Paulo, que é bem abaixo da média nacional. Por isso que eu nunca consegui entender esse movimento. Porque você observar, por exemplo, um Salles tentando sair candidato a prefeito de São Paulo, você compreende plenamente que o Salles está tentando uma certa visibilidade para ocupar um espaço aqui. Eu não consigo visualizar êxito de algum bolsonarista na cidade. Então, mas não consigo visualizar isso em número. Mas acho que ninguém vai jogar. Vai ter, acho que do mesmo jeito que o Boulos vai jogar mais à esquerda e a Tabata agrega mais ao centro, eu acho que o Ricardo vai jogar mais à direita, se for o Ricardo, efetivamente, ou outros nomes que puderem vir, e o prefeito vai jogar mais no centro e vai agregar esses atores no eventual segundo turno. Numa eleição municipal, o apoio externo não...
principalmente em São Paulo, por mais que tenha o Haddad ganho, essas coisas, outros do PT perdendo também com o mesmo apoio de Lula, mesmo apoio de Dilma, mesmo apoio do PT. O apoio externo é um apoio complementar ao voto. O candidato tem que ter a sua própria política e aí agrega 10% do Bolsonaro, o outro vai agregar 15% do Lula, para chegar num segundo turno com real capacidade de vitória. Então, o apoio externo não é um apoio que vai resolver o apoio do Bolsonaro, não vai resolver o apoio do Bolsonaro, vai resolver o apoio do Lula ao Boulos, não vai resolver. Se o Boulos é o que melhor sai porque ele tem 36%. É lógico, o apoio do Lula pode ser complementar à eleição dele. O Ricardo Nunes, além de agregar o voto bolsonarista, também tenta minar também a questão do Ricardo Salles junto ao Bolsonaro. Se o Salles sair candidato, o Ricardo Nunes já era? Não atrapalha. Ele vai para um segundo turno com menos força. Você divide o eleitorado. Divide o eleitorado. Eu acho que aumenta a chance de Tabata, por exemplo, crescer. Sim. Porque se você fragmenta a disputa, aquele que vai ficar em segundo lugar não vai precisar ter tantos votos assim. Eu acho Duas eleições, né? A eleição do primeiro turno. E não podemos E a eleição ignorar do que segundo. Tabata vem com o apoio do Alckmin. A gente vem com, eu acho que é voz corrente, sim, né? Pensamento corrente de que o segundo turno, o Boulos está no segundo turno. Isso é um pensamento corrente. Muito bem. Por outro lado, acho que também é um pensamento de que o Boulos sozinho não consegue levar a eleição. Ele tem rejeição muito grande. Portanto, é o seguinte, quem for no segundo turno com ele tem chance de ganhar a eleição pelo adversário, tá? Bom, muito bem. Então, como é que pensam os candidatos, ou deveriam pensar? Eu tenho que fazer com que tenha o menor número possível de candidatos para não correr o risco de amanhã fragmentar de tal forma e o Ricardo Nunes deixe de ser o segundo porque a Tabata cresceu o suficiente para ela ser a segunda. Aí ela pode ser a segunda. Então, os movimentos que se fazem... Se ela for segunda no primeiro turno, ela pode ser a primeira no segundo turno. Pode ser a Pela prefeita. rejeição ao Boulos. O que vocês estão dizendo basicamente é isso. Ela vira uma novidade. Disputa significativa para ver quem vai para o segundo turno e a diferença pode ser mínima. Então uma pessoa pode ir para o segundo turno com Boulos com 19% e o terceiro colocado ter os seus 18%, ficar de fora, mas juntar uma força anti-Boulos. Mas isso pro segundo, porque no primeiro turno a força é anti-Nunes. E isso a gente já tem visto na pré-campanha. Para que ele não vá pro segundo. Exato, exatamente. Tanto que você vê, por exemplo, a crítica do MBL do Kim Kataguiri não é contra o Boulos, é contra o Nunes. A crítica do Ricardo Salles, abre o Instagram dele e vê o histórico. Não é contra o Boulos, apesar de ser antagonista. É contra o Nunes. Justamente porque todos, eu acredito, que estejam nessa mesma visão de, olha, a gente pode ir para um segundo turno. O desafio agora é tirar o Nunes do segundo turno e entrar no lugar dele. E aí, no segundo turno, é uma nova eleição. E aí você vai ver um movimento de, olha, a gente tinha as nossas diferenças no primeiro, mas a gente tem mais que nos aproximam do que nos separam. Vamos ganhar do Boulos. Acredite se quiser, já existe uma dobradinha entre Ricardo Salles e Boulos. Tanto é que eles fizeram um debate outro dia, num outro local, porque eles sabem que o negócio dele é bater no Ricardo Nunes. O Boulos para ir cada vez mais forte pro segundo turno e o Ricardo Salles tentar se alavancar para ir pro segundo. O Nunes deve fazer para ir pro segundo turno? Ele tem que tentar diminuir a fragmentação. Ter mais votos. Não. Convencer o eleitor. Ler as pesquisas. Né? Isso é uma coisa mais simples. Vocês percebem quando o Tender tá ficando no ponto? É que tem esse tipo de comentário, certo, Mário Cova? Eu vi outro dia que perguntaram pro senhor aí. Paulinho, tem que diminuir a fragmentação. Anos, como é que ele fazia pra ter a cidade, chegar até a cidade? Ele falou, ficar vivo. Só não morrer. Ou seja, o que o Mário falou basicamente é que o Nunes tem que não deixar o Kim sair candidato, que não deixar o Salles sair candidato e juntar todo mundo dentro de uma força. É isso. E outra coisa, nem só não sair candidato, mas não sair com candidaturas tão expressivas, né? Se ele tirar, por exemplo, lideranças, se ele tirar apoio financeiro, se ele tirar apoio político, você tá tirando a candidatura. Agora, por exemplo, se o Kim ou o Salles tiver que ser candidato sem ser pela União Brasil e pro PL, já complica. Então, eu ia entrar nisso. Teve uma junção partidária aí de Patriota com PTB nesse ano de 2023 que formou o
PRD, se eu não me engano. PRD. Depois eu vou confirmar, mas eu tenho quase certeza para passar para vocês. PRD. Checa aí, maninho. Se eu não me engano, é PRD, essa nova sigla que se formou. E pela legislação, o Salles poderia sim. Lembrando que o PTB e o Patriota são partidos que apoiaram Jair Bolsonaro, estariam mais próximos ali desse espectro ligado a Jair Bolsonaro. Ou seja, ao que tudo indica, o Salles pode sair. PRD? Só confirmando, é PRD, Partido Renovação Democrática. Perfeitamente. Mas olha, ele pode ir para qualquer partido a qualquer momento. Não. Pode. Não, senhor. Pode. Não, senhor. Ele só pode se ele for expulso. Não, senhor. Ele Não, ele pode, ele só perde a cadeira de Só deputado. perde a cadeira. Perfeitamente. Então, Mas quem isso vai- vale pro legislativo. Mas, peraí. Mas se ele tá com esse medo, é porque ele não vai ganhar a eleição. Mas Porque claro, se tiver certeza que vai ganhar, ele sai. Não, mas claro. Mas o Mário Covas, o que ele tá tentando fazer é achar uma brecha jurídica para continuar com o mandato. Claro, eu e com a entendi. candidatura. Mas esse caminho do o mandato PR, executivo é dele, não é do partido. exato. Diferente do mandato esse caminho do PRD também pode ser utilizado pelo Kim, porque o Mamãe Falei saiu pelo Patriotas. É verdade. Na eleição passada saiu pelo Você Patriotas. acha que pode ter uma disputa de Kim e Salles? Eu acho. O PRD E acho que o herdou o número MBL é mais organizado para ocupar esse espaço. Eles estão montando Sim, partido. e eu, Não, mas muito esse é um mais. ponto negativo, eu o acho. União Brasil não vai dar uma candidatura para a legenda. Duvido. Mas, por exemplo, Milton Leite aqui, mas nem pensar. mas Mário Covas, um candidato com 10% das intenções de voto não é tão simples assim de ser retirado do processo, ou é? Presidente da Câmara. Não sei, depende. Depende de quem manda, né? Presidente e dono de tudo. Olha aqui. E tem Mas subprefeitura. o Ricardo e tem Salles também tem os mesmos 10%. Dono da máquina Ele não tá paulistana. dando a legenda para ele. É a mesma situação. Depende da muita conveniência de quem domina o partido. Claro. Bom, então o que vocês estão me falando basicamente é que vocês não sabem o que vai dar. Tá difícil. Nem o Mano mais de nada. prudente. Peraí, Nem o Mano Mano de Dinac. Nem Mano Mano de Não, mas olha, Muito aberto. a gente faz o programa de Natal do ano que vem e aí a gente já fala com o resultado. Pronto. A gente comenta a possível posse. Exatamente. Muito bem. Agora, eu queria só rapidamente, para a gente fechar o programa. Quantos minutos a gente tem ainda de programa, Filipão? Temos aí 4 minutinhos. Eu queria que a gente pudesse falar como é que vocês veem aquele movimento de renovação política para essas eleições, porque foi caindo, né? De 2018 para cá, se a gente analisar 2020, 2022, enfim, aquele discurso do vamos renovar, colocar pessoas mais novas que não tiveram oportunidade. Isso aí não existe no ano que vem, né? Como é que vocês veem isso? Eu diria que, infelizmente, o bolsonarismo acabou eclipsando essa ânsia de renovação, né? As pessoas que queriam mudança acabaram apostando no bolsonarismo e isso enfraqueceu os movimentos de renovação. Isso dito, vou fazer um merchan. o Livres tem uma turma aberta de formação de candidatos, projeto Nabucco, então eu sou livres.org se você é alguém que deseja entrar na política. Ô Paulinho, vocês gostaram do merchan? Mano Ferreira foi bem, podia foi fazer Max Viril também. Vou falar Você podia vir com um adesivinho aqui, assim. Ô Paulinho, eu não sei, você me corrija se eu estiver errado aí nas tuas perspectivas, mas será que o mote do ano que vem não vai ser diálogo? Capacidade eu não- de diálogo? Olha só, vou pegar um exemplo prático. A gente viu agora a questão da guerra Israel-Hamas. Tudo que não teve ali foi diálogo. Assim, é um movimento altamente polarizado. Eu acho que esse movimento, ele é dinamizado pelo atual funcionamento de redes, de algoritmo. Acho que 2018 tinha esse movimento justamente porque a gente estava descobrindo ali uma nova forma de se comunicar que mudou muito, descentralizou. Qualquer um hoje pode produzir conteúdo, qualquer um hoje pode comentar, qualquer um... agora a gente, além de 200 e muitos milhões de técnicos de futebol, a gente tem 200 e muitos milhões de comentaristas políticos no país. Isso muda efetivamente a dinâmica política e a tendência, pelo funcionamento das redes, é que isso, me parece, vai seguir polarizado. Eu acho que essa dinâmica de eu quero diálogo, eu quero isso, me parece um discurso que é muito mais presente numa elite socioeconômica do que propriamente no desejo da população. Vocês concordam? Eu espero que não, né? Eu espero que não seja assim. Talvez ele esteja certo, mas eu luto contra isso.
Eu acho que não. Eu acho que equilíbrio, bom senso é uma coisa que a gente deve perseguir. Todos nós devemos perseguir. Agora, eu queria falar sobre renovação, que às vezes se confunde renovação com ou gente mais nova ou gente que não teve nenhuma experiência anterior. Mas o que eu observo é que as pessoas novas que entraram, não entraram pela atividade política ampla, entraram por atividades políticas localizadas, de seção, quer dizer, a causa animal, LGBT, igreja, segurança, coisa assim, muito pontual, o que mostra de novo o quanto tem efeito as redes sociais. Você fala para o teu público, para o teu alvo, e esse pessoal é capaz de ser mais motivado à eleição do que a votar, do que você falar de política de maneira geral. Agora, é o seguinte, nós vamos passar para o Papai Noel. Paulo Meus Matias. queridos amigos.